Olá pessoal, tudo bem? Professor Sena de volta agora com geometria plana novamente, né? Na nossa playlist lá de geometria plana. Irei falar sobre área do polígono regular. Os polígonos regulares são figuras geométricas planas formadas por união de segmentos de reta e a área representa a medida da sua superfície. E outra coisa, pessoal, polígono regular, ou seja, todos os seus lados, né, as medidas dos seus lados são iguais, tá bom? Tem o mesmo valor. Então, estou trazendo para vocês aqui, primeiro, o triângulo equilátero. Mas antes de começar, vem aqui ó, embaixo, é muito rápido, se inscreve no canal Senamate, também aciona o sininho para receber as atualizações, tá bom? Então, vamos lá. Para você calcular a área de uma figura plana regular, você precisa, em primeiro lugar, ter o apótema, tá, pessoal? O que é o apótema? O apótema, pessoal, perceba aqui, ó, que passando uma bissetriz de cada vértice, o encontro dela, esse ponto pretinho aqui, até a base, onde fica o ponto médio, você tem uma medida, que é essa medida aqui, ó, que vai desse ponto preto até a base. Nesse ponto aqui, onde forma 90 graus, nós temos o ponto médio. O que é um ponto médio? É aquele ponto que divide os segmentos em partes iguais, em partes congruentes. Então, justamente é isso aí. O apótema é que vai de um ponto de encontro, tá bom? Até o ponto médio. Aqui, ó, você tem a medida do lado, tá? Perceba que os três têm a mesma medida porque se trata de um triângulo equilátero. Pessoal, você tendo o apótema, você sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. No caso de você ter em mãos o apótema, é muito fácil. Você apenas vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o semiperímetro e multiplicar o apótema. Aí você pergunta, Seninha, o que é um semiperímetro? O semiperímetro, pessoal, você soma a medida de todos os lados do polígono e divide por 2. Aí você acha esse P aí, que é o semiperímetro, tá bom? Lá na frente tem a formulazinha só para vocês entenderem melhor, tá? Então vamos lá. Você já sabe que para achar a área através do apótema de um polígono regular, é só pegar o semiperímetro e multiplicar pela área. Mas eu vou fazer da seguinte forma, eu vou provar isso para vocês, tá bom? Perceba que no triângulo aqui equilátero, eu dividi ele em 3 triângulos de mesma medida, tá bom? Então, vamos trabalhar só esse triângulo aqui de baixo, que vocês sabem que é a sua altura, que no caso é o A, multiplicado pela sua base, dividido por 2, beleza? Agora perceba que eu tenho aqui, ó, L vezes A, L é a base, a altura é A vezes, dividido por 2. Agora, eu quero achar da figura toda. Perceba que essa fórmula é só desse triângulo, a base aqui, ó, só esse aqui. Agora, juntando com esses outros dois, é só você pegar essa fórmula e multiplicar por 3. Você vai ter ele dessa forma, 3 vezes L vezes A sobre 2. Aí você tem a área aí do triângulo equilátero através do apótema. Aí você diz, Seninha, e aquele P? Vou chegar nele agora. Tá aqui, ó, a fórmula que eu dei para vocês. Mas lembre que eu tinha falado que para você achar, você só basta ter o semiperímetro vezes A. Quem é o semiperímetro com relação a esta fórmula? Preste atenção. Pessoal, o perímetro, que eu chamo de 2P, é igual à soma das medidas dos seus lados. Como eu tenho 3 lados de medida L, então é 3 vezes L. Se eu passar esse 2 para cá, eu vou achar o P, que é o semiperímetro. Então tá aqui, ó, o semiperímetro é 3 vezes a medida do lado, dividido por 2, tá? Agora perceba, aqui ó, 3L sobre 2 é o P. Então você troca o 3L sobre 2 por P, por isso que ficou aqui semiperímetro vezes A. Percebeu? Isso vai funcionar para todas as figuras, todas as áreas de um polígono regular. Vamos ver outro tipo de polígono regular. Vamos ver o quadrado, tá? O quadrado, ó, o encontro da sua diagonal, esse ponto aqui, ligado a um dos seus lados até o ponto médio desse lado, nós temos aí o apótema, tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa de lá, vou separar esses 4 triângulos, tá aqui, tá? Perceba que a área só desse triângulo aqui, a base vezes a altura, dividido por 2, a mesma coisa do triângulo equilátero. No caso aqui, a medida da base é L, a altura é A, e eu vou dividi-lo por 2, tá aqui. Agora percebe, base L, altura A, fica aí L vezes A sobre 2. Perceba que isso aqui é só um triângulo, eu quero 4 dele. Então, vou pegar essa fórmula, vou multiplicar por 4 e vou determinar a área desse polígono regular, no caso aí o quadrado, tá? Mas como eu falei para vocês, que essa fórmula é a mesma que essa,
semiperímetro vezes A, tá? Vamos novamente, vamos para o primeiro perímetro. O que é o perímetro? A soma das medidas de seus lados. Como eu tenho 4L, ficou 4 vezes L o perímetro. O semiperímetro, só passar o 2 dividindo. Então vai ficar 4L sobre 2. Isso aqui é o semiperímetro, que você vai perceber que ele está aqui, ó. 4L sobre 2, é o P, tá? Então, trocando aí 4L sobre 2 por P, você vai ter o semiperímetro vezes o apótema. Entendeu? A fórmula serviu para o triângulo equilátero e para o quadrado. Vamos ver outro. Vamos ver agora o pentágono regular. Novamente, pessoal, nós temos o encontro aqui das bissetrizes, nós temos esse ponto que dele, partindo até um dos lados, atingindo aí o ponto médio desse lado, você tem o apótema, tá? Tá aqui o apótema. Novamente eu separei, nós temos agora 5 triângulos. Eu vou analisar só um, tá? Aonde a medida da sua base é L e a sua altura é A. Então vamos fazer a mesma coisa, base vezes altura dividido por 2. Ou seja, a base é medida L e a altura é o apótema dividido por 2, dessa forma. Mas lembre, isso aqui é só um triângulo, eu quero 5. Então vou pegar essa fórmula, vou multiplicar por 5, tá aqui a área dela. Vamos lá fazer aquela relação de semiperímetro vezes A, tá? Perceba, a mesma fórmula do quadrado e do triângulo equilátero, vou fazer com o pentágono regular. Então vamos lá, o perímetro é 2P igual a 5 vezes L, ou seja, ele tem 5 medidas que eu chamo aí de L iguais, então 5 vezes L. Passando do 2, eu vou ter o seu semiperímetro, que é o P, tá aqui o P, ó, 5L sobre 2. Perceba aqui, ó, 5L sobre 2 é o semiperímetro. Você troca e fica semiperímetro vezes o apótema, a mesma fórmula das anteriores, tá bom? Vamos ver mais um. Vamos ver agora com o hexágono regular. O hexágono, pessoal, ele tem aí 6 triângulos equiláteros iguais, tá? Então, o que é que eu vou querer aqui? Eu vou querer apenas um encontro aqui, ó, das bissetrizes, esse ponto aqui central até o ponto médio do seu lado, eu determino o apótema, tá? Novamente, eu vou separar os triângulos, ou ele aqui, mas eu só vou trabalhar com esse aqui de baixo, tá? Onde eu tenho como base o lado e a sua altura é o apótema. E eu vou usar a mesma fórmula, base vezes altura, dividido por 2, medida da base L, medida da altura A, dividido por 2, eu tenho a fórmula. Sendo que essa fórmula é só um triângulo, eu quero 6. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 6. Agora, vamos fazer a relação do semiperímetro com o apótema. Presta atenção agora aqui, ó. Tá ele aqui. Vamos fazer a relação. Primeiro, vamos achar o perímetro. São 6 lados de mesma medida, que eu chamo de L. Então, o seu semiperímetro, aliás, o seu perímetro, que é o 2P, é igual a 6L, né? Tem 6 L's aqui, beleza? Para achar o seu semiperímetro, que é o P, você passa o 2 dividindo, então vai ficar 6L dividido por 2, que se você observar, 6L dividido por 2 é o semiperímetro. Aí, novamente, você troca por P vezes o apótema, você acha a fórmula. Então, perceba, os polígonos regulares, você pode utilizar o apótemo do seu semiperímetro e você determina aí a sua área. Mas o hexágono regular também tem uma outra fórmula, tá? Perceba que ele tem 6 triângulos equiláteros, tá? Então vamos lá. Tá aqui. Olha, um triângulo equilátero, eu já tinha falado em aulas anteriores, ele corresponde a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só isso aqui, ó, só um triângulo. Mas são 6. Então eu vou pegar o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vou multiplicar por 6, porque são 6 triângulos iguais. Agora perceba que eu posso dividir esse 6 e esse 4 por 2, simplificar. Se eu dividir o 6 por 2, vai dar 3. Se eu dividir o 4 por 2, vai dar 2. Então, terei 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Isso achando a área com a medida do seu lado, tá? Então, você pode usar o semiperímetro vezes o apótema ou 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, usando só a medida do lado para achar o hexágono regular. Lembrando, é só para o hexágono regular, tá bom? Pronto, pessoal, já dei a vocês todas as fórmulas. Agora vamos praticar, vamos fazer um exercício, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Determine a área de um pentágono regular inscrito em uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros e para tal consideremos as aproximações sendo de 36 graus igual a 0,6
e cosseno de 36 graus igual a 0,8. Vamos com calma. Em primeiro lugar, pentágono regular, ele está inscrito, tá? Então, você vai ter uma figura, um polígono que tem 5 lados de mesma medida e que está dentro de uma circunferência, ele está inscrito, tá? Tá aqui a figurinha. Lembrando, do ponto central para qualquer ponto da circunferência, se determina o seu raio, tá certo? Então, eu peguei daqui, ó, desse ponto, para um dos vértices aqui do pentágono, que tem 5 lados iguais, de mesma medida, né? Determinei aqui o seu raio. Perceba, esse raio não é o apótema, tá? O apótema ele sai do centro até esse lado aqui, ó, onde se encontra aí com o seu ponto médio, mas ele não é o apótema, a gente não tem. Também a gente não tem a medida dos seus lados, só temos o raio, que é um dos lados do triângulo, se eu fizer uma ligação até aqui, ó, tá? Mas vamos usar essa fórmula, semiperímetro vezes o apótema, tá bom? Vamos seguir. É o seguinte, veja o que é que eu vou fazer aqui, ó. Perceba que o lado do pentágono eu chamei de L, tá? O apótema vai do centro para o ponto médio de um dos seus lados, tá? Aqui que eu chamei de A. Agora perceba que o pentágono, eu dividi ele em 5 triângulos, tá? Cada triângulo central aqui, ó, esse ângulo aqui é 72 graus, tá? Por que, Sena? É só você pegar um círculo inteiro, que é 360 graus, dividir pela quantidade de lado do polígono regular. No caso, 360 dividido por 5 dá 72. Então, eu tenho 72 aqui, 72 aqui, 72 aqui, 72 aqui e 72 aqui. Como o apótema dividiu pela metade, né? Então, ficou a metade de 72, 36, 36. Seninha, por que você fez isso? Porque ele deu aqui para mim, ó, 36, os ângulos de 36. Então, vou ter que usar, tá? E também eu fiz isso que através de trigonometria, seno, cosseno e tangente, nós iremos achar o apótema e vamos achar o lado. Agora é o seguinte, pessoal, esse triângulo grandão aqui, quando eu dividi aqui, ó, pelo apótema, eu dividi o triângulo pela metade. Se a base dele, o lado é L, então a metade de L é L sobre 2. Então, esse triângulo aqui ficou com a sua base L sobre 2, o outro que é congruente também é L sobre 2. Mas eu só irei usar esse aqui, tá? Vamos lá. Ou ele aqui, ó, só irei usar este, tá? Vou usar aí primeiro, pessoal, o cosseno, tá? Cosseno cateto adjacente, que é o apótema, dividido pela hipotenusa, que é 5, ó. Então, cateto adjacente A dividido pela sua hipotenusa, que é 5. Lembrando que o cosseno de 36, ele deu aqui 0,6, então vai ficar 0,6 igual a sobre 5. Pegando esse 5 e multiplicando aí o 0,6 não, 0,8, que ele está trabalhando aqui o cosseno, tá? O cosseno de 36 é 0,8. Então, 5 vezes 0,8 aí vai dar 4. Já achamos a medida do apótema. Ele é 4, tá? Eu agora vou fazer a mesma coisa, mas eu vou usar o seno. O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto do 36 é L sobre 2, está aqui, ó. Dividido pela hipotenusa, que é 5, está aqui. Sendo que o seno de 36, ele deu para a gente aqui 0,6. Então, eu vou trocar. Aqui vai ficar 0,6 igual a L sobre 2 sobre 5. Pegando 5 e multiplicando 0,6, você vai ter aí 3, que é igual a L sobre 2. Novamente, pessoal, ó, o denominador está dividindo, eu vou passar multiplicando novamente. Então, 2 vezes 3 dá 6, que é a medida do lado dele, tá? Então, já temos o apótema, que é 4, já temos o lado, que é 6, beleza? Agora, vamos usar aquela formulazinha aqui, ó, semiperímetro vezes A. Lembrando que o semiperímetro é 5 vezes os lados dividido por 2, tá? Esse lado aqui, a medida dele, nós achamos 6. Então, vai ficar 5 vezes 6 dividido por 2. 5 vezes 6 dá 30, que se eu dividir por 2, a metade de 30, eu vou ter 15. Acabei de achar o meu semiperímetro. O apótema é 4. Então, agora é só pegar o 15 vezes 4, né, pessoal? 15 vezes 4, você vai ter 60 centímetros quadrados. É a área aí desse pentágono inscrito de raio 5, tá bom? Nós estamos falando aí da alternativa E. Pessoal, é isso aí. Eu demorei um pouco para fazer mais vídeo para vocês, porque eu mudei de escola, então ainda estou me adaptando, eu tive que dar uma parada. Mas vamos voltar agora com força total aí e encerrar aí a nossa playlist, nosso curso de geometria no tocante à geometria plana, tá bom? Pessoal, não se esquece, vem aqui embaixo, ó, se inscreve no canal Sena Mato para ajudar o Sena e também aciona o sininho para receber aí as atualizações, tá bem? Até a próxima aula.